Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Teacher André e hoje eu estou neste belíssimo parque da Disney Adventure California para gravar uma aulinha sobre o Simple Present. Isso mesmo, vamos falar sobre o presente simples, que é um equivalente ao nosso presente do indicativo, ok? Muito bem. Bastante importante esse tempo porque aqui a gente pode usar todo e qualquer verbo do inglês, certo? Para falar de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, eu danço, eu trabalho, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, ela estuda francês, ele estuda italiano, nós vamos ao trabalho, enfim. Qualquer coisa que a gente precise falar, tirando o verbo ser estar, que é o famoso verbo to be, que não se encaixa aqui nessa matéria de hoje, a gente vai usar o simple present para falar os verbos no tempo do presente, ok? E para conjugar os verbos em inglês, é muito simples. Aliás, é muito mais simples que português. Porque só para o presente do indicativo, por exemplo, para o verbo dançar, eu precisaria decorar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, nós dançais, eles dançam. São várias palavras diferentes, não é mesmo? Em inglês, uma vez que eu decoro que o verbo dançar é to dance, aí fica tudo muito mais fácil. Quer ver? Se a gente for conjugar o verbo dançar, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu danço, I dance. Você dança, you dance. A mesma palavra, gente. Vamos aqui para baixo. We dance. Nós dançamos, ok? You dance. Vocês dançam. Eles ou elas dançam. They dance. Por que eu pulei aqui as três pessoas do singular? O he, o she e o it. Porque aqui acontece uma pequena modificação no verbo, mas é pequena mesmo. Você nem precisa decorar muitas coisas, não. Só precisa lembrar que quando a gente vai conjugar o verbo, quando chegar no he, she e it, que são as terceiras pessoas do singular, a gente precisa acrescentar um S nele, só nas frases afirmativas. Logo mais vocês vão entender por quê. Então vamos conjugar de novo. I dance, you dance. He dances. Tem até um TikTok bem famoso, né, sobre isso, mas não vem ao caso. Ela dança. She dances. Meu cachorro, meu gato dança. It dances. Ok? Nós dançamos. We dance. Vocês dançam. You dance. Eles ou elas dançam. They dance. Veja, a gente decorou uma palavrinha e fez praticamente a conjugação inteira. É só colocar na frente do verbo a pessoa ou quem faz a ação, sujeito, que o verbo se conjuga automaticamente. Por que se conjuga? Quando eu falo eu danço, I dance, nós dançamos, we dance, o verbo se conjugou automaticamente. É muito fácil, não é? O que acontece então de diferente especial aqui? Somente no he, no she, no it que nós vamos ter um Szinho a mais, só. Também não é para se desesperar, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. I go to the movies tonight. Aqui eu estou dizendo que eu vou ao cinema hoje à noite. I go, eu vou. Se é o meu pai quem vai ao cinema, é a mesma coisa que dizer que ele vai ao cinema. Então, ao invés de falar My father goes to the movies tonight, poderia ser também he goes to the movies tonight. Lembra da regrinha? Quando a gente fala sobre he, she ou it, a gente acrescenta um S no verbo. Ixi, mas agora acrescentou um E e um S. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas continua sendo o som do S quando você fala. Por exemplo, I go to the movies, he goes to the movies. Ok? Sem problemas. Se eu falar, já em contrapartida, my father and my brother, aí já muda e volta para o normal. Por quê? Porque aqui eu não estou falando só do meu pai. Por isso você sempre tem que prestar atenção. Quem é o sujeito da frase? O S só vai ser colocado no verbo quando a gente estiver falando das terceiras pessoas do singular. Agora, quando eu falo my father and my brother, quem é meu pai e o meu irmão? Se eu fosse colocar um pronome aqui, seriam eles. Então já não acontece mais nada. My father and my brother go to the movies tonight. Certo? Vamos recapitular então. O S no verbo só vai para he, she ou it.
Nesse caso aqui embaixo a gente não usou porque eu estou falando de duas pessoas, o meu pai e o meu irmão, são eles, ok? Então o verbo fica normal, igual aqui em cima, igual quando eu falo de mim mesmo. I go to the movies, they go to the movies, normal, ok? Aí o que a gente tem de regrinha? Se nós temos verbos terminados em SS, SH, CH, XOZ, eles vão receber um ES, certo? Então isso aqui implica muito na escrita, né? Quando a gente está falando lá, por exemplo, alguns verbos específicos com essas terminações, aí a gente precisa lembrar que vai colocar um E e um S. Na maioria dos verbos a gente só vai colocar um Szinho mesmo, mas nessas terminações ficaria até estranho, né? Nem tem como, imagina um verbo terminado com dois S, a gente queria acrescentar mais um S. Não dá. Um SH mais um S também não fica legal. Um CH mais um S, um X e um S ia tornar a palavra muito estranha, tá? E tem mais uma regrinha. Os verbos que são terminados em Y, vocês só precisam cuidar se antes do Y nós tivermos uma consoante, certo? Aí ele vai perder o Y e vai ganhar um IES, tá? Isso aqui, gente, é regrinha que, como eu falei, impacta somente na escrita. Na fala, tranquilo, vocês não vão sentir essa diferença de eu falar, por exemplo, study, studies, ok? Sem problema nenhum. Mas lembrem, não é todo verbo que termina em Y que a gente vai tirar o Y e colocar o IES. É somente os verbos que terminam em Y e se antes dele, se o Y for precedido por uma consoante. Se for uma vogal, não acontece nada. Exemplos. Aqui, watch, terminado com CH. Se eu falo eu assisto, I watch. Mas se é ela quem assiste TV, she watches, ok? Com ES. Kiss, que é o verbo beijar, termina com dois S's. Então, I kiss, he kisses. Ele beija. You fix, você conserta. É o verbo consertar, de arrumar alguma coisa. Então, se é ele quem conserta, meu pai quem conserta, my father fixes, ok? Com ES. O study é o famoso verbo que termina com Y e é precedido por uma consoante, pela letra D. Então, ele vai perder o Y e vai ganhar IES, mas só para he, she, it nas frases positivas, ok? Então, I study, you study, he studies, she studies, e assim por diante, ok? Fly, verbo voar, mesma regra. Y precedido de consoante, ele vai perder o Y e vai ganhar aqui um IES. Eu piloto alguma coisa, eu poderia dizer, porque voar eu não vou, né? Então eu não posso falar I fly, mas eu posso falar I fly a kite. Eu empino uma pipa, por exemplo, em inglês eu vou usar esse verbo. Agora, se é he flies a plane, he flies a kite, o Szinho vem aqui juntamente com a letra I e a letra E, flies, ok? E eu coloquei o verbo play aqui embaixo para vocês perceberem que se o verbo termina em Y, porém antes do Y tem uma vogal, não acontece nada. Ele só ganha um S, ok? I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, volta ao normal, you play, they play, ok? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo agora de uma única exceção que nós temos em termos de verbo, que é o único verbo que não vai ganhar o S ou ES, nem nada disso. É o único, tá, pessoal? Então não precisa ficar pensando, começou agora as exceções, começou a ficar difícil. Não, só tem uma exceção a essa regra, que é o verbo ter. Então, eu posso falar em inglês. I have a bike. Eu tenho uma bicicleta. Mas se é a Ana que tem uma bicicleta, Ana has a bike. Ok? So, I have a bike. Ana has a bike. Alright? Muito bem. Isso aqui vai valer para as três pessoas. He, she ou it. Só nas frases positivas. Tá bom, Andréia, mas e aí? Como é que ficam as frases negativas? That's a good question, alright? Vamos estudar um pouquinho então agora sobre a parte das negativas. Para falar sobre elas, a gente precisa de dois auxiliares, que são o do e o does. Só que a gente vai usar esses auxiliares juntamente com a palavrinha not, porque a gente quer formar uma frase negativa. Então, eu vou juntar o auxiliar do, que é o auxiliar do presente, os dois aqui são auxiliares do presente, certo? E vou colocar o not junto, a partícula not, e vou formar don't. Então, para todas as pessoas, menos he, she, it, a gente vai usar
don't, antes do verbo, para você fazer uma frase negativa. E para he, she ou it, as terceiras pessoas do singular, a gente vai usar o does como not, ou seja, o auxiliar doesn't, ok? Doesn't. Vamos ver um exemplo disso. A frase positiva seria I work here. Eu trabalho aqui. Se eu quiser fazer uma negativa, eu simplesmente vou colocar o meu auxiliar antes do verbo. Eu não trabalho aqui. I don't work here. Por que precisa do auxiliar, pessoal? Esse auxiliar, ele indica que a frase que eu estou falando está no presente, certo? A pessoa que está me escutando, ela vai saber que eu estou falando uma frase no presente pelo auxiliar. Mais tarde, quando a gente for falar do did, que é o auxiliar do passado, vocês vão perceber que quem muda, quem trabalha muito nas frases é o auxiliar e não o verbo, ao contrário do português. Então, a gente não pode só colocar um not no meio da frase, senão a pessoa não saberia em que tempo verbal a nossa frase está, ok? Então, I don't work here. Eu não trabalho aqui. Se fosse você, seria a mesma coisa. You work here. You don't work here. Se fôssemos nós, seria a mesma coisa. We work here. Nós trabalhamos aqui. We don't work here. Nós não trabalhamos aqui. Ok? Agora, quando a gente fala sobre he, she ou it, aí o que acontece? Lembra? Se eu tenho minha frasezinha positiva. She studies. Eu coloquei aqui o Szinho no verbo, tá perfeita a frase. She studies hard. É uma frase positiva. Ela trabalha. Desculpa, ela estuda muito. Ela estuda pra caramba, ok? She studies hard. Se eu quero fazer uma frase negativa sobre ela, eu só vou colocar o auxiliar na frente do verbo, só que o meu verbo nesse momento, ele vai voltar ao normal. Ele não vai ser mais um verbo com S, ok? O verbo com S só vai existir nas frases positivas, nas frases afirmativas. Se eu for falar uma negativa ou uma pergunta, não tem mais S no verbo não, ok? So, she doesn't study hard. Ela não estuda muito. Ela não estuda, ela não rala muito essa menina nos estudos não, ok? So, she doesn't study hard, right? Deu para entender? Espero que sim. Vamos ver mais um exemplozinho aqui. They want to travel. Eles querem viajar, ok? Eles são espertos, né? Eles querem viajar. They want to travel. Agora, se a frase fosse negativa, eles não querem viajar, a gente só colocaria o don't na frente. They don't want to travel. Eles não querem viajar. Ai, que povo maluco esse. Eu, hein? Ok. Mais um exemplo. Laura speaks English. Ok, eu estou fazendo uma frase positiva aqui sobre a Laura, por isso que eu coloquei o Szinho no verbo, porque a Laura é ela, ok? Então, she speaks English. Laura speaks English. Laura fala inglês. Mas, se eu quisesse dizer que a Laura não fala espanhol, por exemplo, aí eu teria que dizer Laura doesn't. E o que aconteceu com o meu verbo? Voltou ao normal, perdeu o S, porque na negativa e na pergunta não tem S para ninguém. O S, ele já veio aqui, ó, para o auxiliar. Então, lembra? O auxiliar normal é o do. O auxiliar do he, she, it é o does. Ele já ganhou esse S aí, ok? Então, Laura doesn't speak Spanish. Ela não fala espanhol. That's ok. Vem para o CNA, Laura, que a gente ensina você a falar espanhol também. E as perguntas, galera? Tudo bem, a gente viu até agora frases positivas, a gente viu negativas, mas e as perguntas? As perguntas são simples, elas vão continuar usando os mesmos auxiliares. A gente precisa dos auxiliares para fazer negativa e para fazer pergunta em inglês, certo? Para todos os verbos. Então, lembrem, o auxiliar de I, you, we e they, que somos eu, você, vocês, nós, eles e elas, é o do. Mas o auxiliar do he, she, it é o does, ok? Vamos ver então como é que a gente vai fazer uma pergunta. Aqui a gente tem um exemplo de uma frase positiva. You like pizza. Você gosta de pizza. Se fosse em português, eu só mudaria minha entonação e pronto, já teria uma pergunta. Você gosta de pizza? Né? A gente põe um ponto de interrogação ali e vira a pergunta. Em inglês não é assim. A gente, para transformar uma frase positiva em pergunta, precisa colocar o auxiliar.
Então, do you like pizza? Olha, o auxiliar sempre vem na frente do sujeito, tá? Do you like pizza? E a respostinha curta sempre vai combinar com o próprio auxiliar. Yes, I do ou no, I don't. Você não vai dizer yes, I like, ok? Não, não vai. Sempre vai usar o próprio auxiliar. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like pizza? No, I don't. Ok? Muito bem. Esse aqui é o auxiliar, então, vamos recapitular, de quem? Esse é o auxiliar do I, you, we e they. Quando nós falarmos sobre essas pessoas, a gente vai usar o do, ok? Mas e quando eu for falar sobre he, she ou it, a gente vai usar o auxiliar especial, que é o does. Does she play the piano? Ela toca piano? Does she play the piano? Yes, she does. Does, lembrem, gente, a respostinha curta combina com o auxiliar. Yes, she does. Ou no, she doesn't. Não, ela não toca piano. Ok? Does she play the piano? Yes, she does. No, she doesn't. Aqui. 3 modelinhos, então, das frases que nós trabalhamos hoje. A afirmativa, a pergunta e a negativa. Então, para eu fazer, por exemplo, uma frase afirmativa dizendo: você ama chocolate. You love chocolate. Ok, you love chocolate, tá? Tranquilaço. Você ama chocolate. Pronto. Se eu quero transformar isso em pergunta, eu vou usar o meu auxiliar na frente do sujeito. Do you love chocolate? Do you love chocolate? E você poderia me responder, yes, I do. Ou, no, I don't. Alright? E a negativa, a gente vai usar o auxiliar mais o not. Então, ficaria, you don't love chocolate. You don't love chocolate. Você não ama chocolate. Tadinho. Vamos ver sobre as terceiras pessoas? He loves chocolate. Lembrem, o S só vai no verbinho nas frases positivas. Ele ama chocolate. He loves chocolate. Ok. Pergunta. Does he love chocolate? Na hora de fazer a pergunta, a gente coloca o auxiliar antes do sujeito e o verbo volta ao normal. Does he love chocolate? E a última. A gente poderia responder aqui, né? Yes, he does. Ou no, he doesn't. E a última. He doesn't love chocolate. Ele não ama chocolate. He doesn't love chocolate. Na negativa, a gente vai usar o auxiliar e o verbinho, mais uma vez, sem o S. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, que vocês revisitem quantas vezes for necessário, para que vocês entendam bem esse conteúdo que é tão importante no inglês, ok? Um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.